contrato tinha 23 páginas. Isabela Monteiro assinou cada uma delas com a mesma calma de quem assina uma lista de compras. A caneta deslizou pelo papel couché com um som quase imperceptível no silêncio da sala de reuniões do 17º andar, e quando ela chegou à última página, onde constava o nome Isabela Voz como representante legal da Voz Estratégica, ela ergueu os olhos para o homem sentado do outro lado da mesa longa de vidro. A senhora tem dúvidas sobre alguma cláusula, doutora Voz? O advogado da contraparte era jovem, usava óculos de armação fina e parecia ligeiramente intimidado, o que Isabela reconheceu como um bom sinal. Pessoas intimidadas não fazem perguntas inconvenientes. Nenhuma, disse ela, devolvendo a caneta com precisão. Mas quero que o anexo B seja registrado separadamente do corpo principal. Meu departamento jurídico vai enviar a instrução por escrito ainda hoje. O advogado assentiu com rapidez excessiva. Ela já estava guardando os documentos na pasta quando o celular vibrou sobre a mesa, a tela acendendo por um segundo antes de ela cobri-la com a palma da mão. O gesto foi tão natural que ninguém na sala percebeu. Ela esperou o advogado se levantar para buscar água antes de olhar para a mensagem. Era de Tiago. Asterisco amor, hoje não consigo jantar em casa. Reunião com investidores em Pinheiros. Não me espera asterisco. O número era o dele. O nome salvo era o dele. Mas a mensagem não era para ela. Isabela leu 2 vezes, não porque não tivesse entendido na primeira, mas porque queria ter certeza de que o que ela sentia naquele momento era exatamente o que ela achava que era. Não era surpresa. Não era o tipo de dor aguda que corta Sandra. Era algo mais parecido com o clique de uma última peça se encaixando no lugar certo, confirmando uma forma que ela já havia intuído há meses. Ela salvou a mensagem, colocou o celular na bolsa, e quando o advogado voltou com 2 copos de água, ela estava sorrindo com a cordialidade exata de uma executiva que acabou de fechar um bom negócio. Obrigada pelo seu tempo, disse ela, levantando-se. Minha assistente vai confirmar a data do próximo encontro. Faria Lima estava dourada no final de tarde de maio, o sol batendo de lado nos espelhos dos prédios e transformando tudo numa cor que lembrava mel velho. Isabela caminhou até o carro com passos medidos, entrou, fechou a porta, e ficou parada por exatamente 32 segundos, os olhos fixos no painel apagado. Depois pegou o celular de volta. Não para ligar para Tiago. Para ligar para a doutora Fernanda Ock, sua advogada, a única pessoa em São Paulo que sabia que Isabela Voz e Isabela Monteiro eram a mesma mulher. O contrato foi assinado, disse ela quando Fernanda atendeu. E hoje à noite eu preciso que você verifique uma coisa para mim. Mensagem enviada ao destinatário errado. Quero documentar. Houve uma pausa breve do outro lado. Você está bem? Estou trabalhando, disse Isabela. Que era uma resposta verdadeira, mesmo que não fosse uma resposta completa. Ela desligou e ficou olhando pela janela para os pedestres na calçada. Uma mulher passava empurrando um carrinho de bebê. Um entregador de bicicleta disputava espaço com um ônibus articulado. A cidade continuava, indiferente e precisa, construindo-se a si mesma segundo a segundo, sem pedir permissão a ninguém. Isabela ligou o carro. Tinha aprendido com a cidade. Os primeiros sinais tinham aparecido 8 meses atrás, não como uma revelação, mas como uma acumulação de pequenas estranhezas que ela havia notado mentalmente sem nomear. O perfume diferente no colarinho de uma camisa que Tiago disse ter usado numa reunião de sábado. A senha do celular trocada depois de 4 anos usando a mesma. A forma como ele ria para a tela durante o jantar, com um tipo de leveza que ele não demonstrava mais quando olhava para ela. Ela não havia confrontado. Não havia chorado para a melhor amiga nem vasculhado as redes sociais de mulheres que seguiam o marido. Em vez disso, havia marcado uma reunião com Fernanda Ock numa tarde de setembro e dito, com a mesma objetividade com que fechava negócios, preciso estruturar uma empresa separada do nosso regime matrimonial. Quero entender exatamente o que a lei me permite fazer antes de tomar qualquer decisão. Fernanda,
que era advogada especializada em direito de família e societário, havia olhado para ela por um longo momento. Você quer me contar o contexto? O contexto é que sou boa no que faço, disse Isabela, e nunca tive um espaço só meu para provar isso. Não era mentira. Era apenas uma verdade mais segura do que a outra. A Voz Estratégica havia nascido dali, uma consultoria de fusões e aquisições registrada no nome de solteira da mãe de Isabela, com sede num conjunto comercial discreto no Itaim Bibi, capitaneada por uma mulher que o mercado conhecia como Isabela Voz e que chegava em casa às 7h30 da noite para aquecer o jantar que a diarista havia deixado pronto. Tiago Monteiro, diretor de expansão de uma das maiores redes de varejo do país, havia se casado com Isabela Carvalho 12 anos atrás numa cerimônia num sítio em Atibaia, com 200 convidados e um discurso em que ele disse que ela era a coisa mais inteligente que havia acontecido na vida dele. Ela havia acreditado nisso por muito tempo. Depois havia começado a perceber que o que ele queria dizer era inteligente o suficiente para ele, nos espaços em que ele precisava de alguém inteligente. Não inteligente além. Não inteligente sem ele. O jantar daquela noite foi silencioso. Isabela preparou uma sopa simples, comeu sozinha na ilha da cozinha com um relatório financeiro aberto no notebook, e quando Tiago chegou às 11h30 cheirando a uísque e a um perfume que não era o dela, ela estava dormindo, ou pelo menos estava deitada com os olhos fechados, que para todos os efeitos práticos era a mesma coisa. Ele não a acordou. Ela ouviu o chuveiro, o barulho da gaveta de cuecas, o colchão afundando do lado dele. Ouviu a respiração dele se regularizando num ritmo que ela havia memorizado em 12 anos de noites lado a lado, e ficou ali, imóvel, olhando para o teto escuro. Às 6 da manhã ela estava no escritório da Voz Estratégica, revisando as projeções do segundo trimestre. A mensagem enviada ao destinatário errado estava documentada, com hora, data e print autenticado por Fernanda. Era uma peça pequena, mas peças pequenas eram o que construíam arquiteturas sólidas. Isabela havia aprendido isso na engenharia, antes de migrar para a gestão, antes de se tornar a esposa de Tiago Monteiro, antes de se tornar Isabela Voz. Lucas Bernardi chegou às 8h15 com 2 cafés e uma expressão de quem havia dormido menos do que o necessário, o que era o estado habitual do seu sócio minoritário e único confidente dentro da Voz. Lucas tinha 37 anos, era analista financeiro de formação e tinha a qualidade rara de saber quando não fazer perguntas. O contrato de ontem foi registrado, disse ele, colocando o café na mesa dela. O anexo B como você pediu, separado. Bom. Ela pegou o copo sem erguer os olhos. Como estamos com a Orcampo? Eles querem uma reunião presencial antes de fechar. Semana que vem, provavelmente quinta. Quinta tem um compromisso à tarde. Uma consulta com a doutora. Ok, mas isso Lucas não precisava saber. Marca pela manhã. Lucas ficou parado por um segundo a mais do que o necessário. Isabela. Ela ergueu os olhos. Você está bem? Era a segunda vez em menos de 24 horas que alguém fazia essa pergunta. Ela havia respondido asterisco estou trabalhando asterisco para Fernanda, o que tinha sido suficiente. Para Lucas, ela considerou por um momento uma resposta diferente, porque Lucas era diferente, porque ele havia apostado numa empresa liderada por uma mulher que ele mal conhecia 2 anos atrás. Por que ele havia coberto uma reunião quando ela precisou sair às pressas por causa de um telefonema de hospital que graças a Deus havia sido alarme falso, porque ele nunca havia feito dela menos do que era. Estou construindo, disse ela por fim. Lucas assentiu, como se aquilo fosse uma resposta completa. Porque para os dois, era. Do lado de fora, São Paulo acordava com o barulho que lhe era peculiar, um rugido baixo e constante de 10 milhões de pessoas se movendo em direções distintas. Em algum ponto da cidade, Tiago Monteiro provavelmente ainda dormia. Em algum ponto, Camila, cujo sobrenome Isabela ainda não sabia mas descobriria em breve, provavelmente acordava com a leveza de alguém que acredita que o futuro está se movendo a seu favor. Isabela abriu o relatório do terceiro trimestre e começou a trabalhar.
A mesa de jantar dos Monteiro tinha lugar para 8 pessoas e raramente recebia mais do que 2. Naquela sexta-feira de novembro, havia 4, Tiago, Isabela, Ricardo Monteiro, o sogro de Isabela, e Denise, a cunhada que havia chegado de Campinas com uma garrafa de vinho do Alentejo e à disposição de alguém que precisa de público para processar a própria vida. Denise falou durante a maior parte do jantar sobre o ex-namorado, a promoção que não veio, e o apartamento que estava pensando em comprar no Brooklyn. Isabela serviu, recolheu, participou nas pausas exatas onde se esperava a participação, e enquanto isso monitorava, com a mesma atenção que dedicava às planilhas de risco da voz, os micromovimentos de Tiago. A forma como o celular ficava virado para baixo na mesa. A tensão no músculo abaixo da orelha esquerda quando Ricardo perguntou sobre o trabalho. O modo como ele evitava olhar para ela por mais de 3 segundos consecutivos, não por indiferença, mas pela culpa específica de quem sabe que o olhar entrega. Ricardo Monteiro tinha 71 anos e havia construído a carreira do filho tijolo a tijolo, o que significava que enxergava Tiago com a admiração cega dos pais que confundem o filho com o próprio legado. Ele não via atenção na mesa. Ouvia e preferia não nomear, o que nessa família costumava ser a mesma coisa. E você, Isabela? Denise de repente voltou os olhos para ela. Ainda naquele trabalho de consultoria? Ainda, disse ela, com o sorriso calibrado. Crescendo. Crescendo como? Tiago desviou o olhar para o vinho. Novos clientes, novos projetos, disse Isabela. O mercado está interessante para quem sabe onde olhar. Era a resposta mais verdadeira que ela havia dado em meses, e ninguém na mesa percebeu, o que dizia algo sobre a natureza das conversas de família quando ninguém está de fato escutando. A voz estratégica havia crescido além do que ela havia projetado no plano conservador. 3 contratos fechados no terceiro trimestre, 2 em negociação avançada. Lucas havia contratado uma analista júnior e uma assistente administrativa. Isabela havia recusado um perfil numa revista de negócios, não porque fosse modéstia, mas porque a invisibilidade ainda era um ativo estratégico que ela não estava pronta para negociar. A noite em que compreendeu que precisava agir de forma diferente havia sido uma terça-feira de outubro. Tiago havia chegado cedo, o que era incomum, e havia sentado na poltrona da sala com uma expressão que ela reconheceu depois de 12 anos como a expressão de alguém que está ensaiando uma conversa difícil. Isabela, ele havia dito, e pela primeira vez em meses ela sentiu algo que se parecia com antecipação, você tem parecido, distante. Ela havia esperado. Acho que precisamos conversar sobre nós. E ela havia sentido, naquele momento preciso, o absurdo delicado da situação, o homem que estava traindo a esposa há pelo menos 8 meses sentado na poltrona do apartamento que ela havia ajudado a mobiliar, preocupado com o distanciamento dela. Concordo, disse ela. Mas agora não é um bom momento. Tenho um relatório para entregar amanhã cedo. Tiago havia ficado olhando para ela por um segundo longo. Depois havia pegado o celular. A conversa não tinha acontecido. O que havia acontecido, 3 semanas depois, foi a chegada de Camila Serrano ao radar de Isabela. Fernanda havia confirmado o nome com a descrição eficiente que era sua característica profissional. Camila Serrano, 32 anos, relações públicas, ex-contratada de uma agência parceira da empresa de Tiago. Não era uma descoberta dramática. Era uma informação, e Isabela a havia arquivado junto com as outras. O que Isabela não havia arquivado, porque era impossível arquivar completamente, era a compreensão de que Tiago havia escolhido alguém mais nova, mais leve, alguém que provavelmente o deixava ser o homem mais inteligente na sala, o que Isabela havia deixado de fazer, não por estratégia, mas porque havia chegado num ponto da vida em que fingir ser menos do que era custava mais do que ela tinha disponível para gastar. A proposta chegou num envelope físico, entregue por motoboy no endereço da Voz Estratégica, que tecnicamente não deveria ser de conhecimento público ainda. Era um documento de 12 páginas intitulado Aditivo de Pacto Antenupcial redigido pelo escritório de advocacia de Bernardo Alves, que Isabela sabia ser o advogado pessoal de Tiago há anos. Ela leu com atenção. Depois ligou para Fernanda.
Eles querem que eu assine um aditivo limitando minha participação em bens adquiridos durante o casamento a partir desta data, disse ela, sem preâmbulo. Recebi uma cópia também, disse Fernanda. Isabela, isso é. Eu sei o que é. Era a Camila Serrano, especificamente, ou a lógica de alguém que havia entendido que a saída precisaria ser financeiramente limpa para um lado só. A sutileza estava na redação, que embrulhava a limitação numa linguagem de proteção mútua, de modernização do acordo original. Você vai assinar? Perguntou Fernanda. Vou assinar, disse Isabela. Com um adendo. O adendo tinha 3 linhas. Fernanda o havia lido 4 vezes antes de soltar um som que em outra pessoa seria uma risada. O adendo dizia, em linguagem jurídica precisa, que qualquer instrumento derivado deste aditivo estaria sujeito à legislação vigente sobre empresas constituídas anteriormente à data de assinatura, incluindo sociedades de participação com sócios externos, e que a validade do aditivo ficaria condicionada ao pleno conhecimento e concordância de todas as partes sobre a composição patrimonial atual de ambos os signatários. Era uma armadilha disfarçada de formalidade. Se Tiago quisesse invocar o aditivo um dia, ele precisaria declarar que conhecia todos os bens dela. E ele não conhecia. Porque ela nunca havia contado. O advogado de Tiago, que era competente mas havia lido o adendo às 11 da noite de uma sexta-feira com um uísque ao lado, havia sugerido que era linguagem padrão. Tiago havia assinado sem perguntar. Isabela havia guardado o documento assinado na mesma pasta onde estavam os prints das mensagens enviadas ao destinatário errado, as confirmações de Fernanda, e um mapa das conexões patrimoniais que ela havia construído ao longo de 14 meses de trabalho silencioso. Na mesa de jantar daquela sexta-feira de novembro, Denise estava falando sobre o apartamento do Brooklyn e Ricardo estava concordando com tudo. E Tiago estava olhando para o vinho com uma expressão que Isabela havia aprendido a ler como a expressão de alguém que está planejando uma próxima jogada. Ela se perguntou, por um momento, o que ele planejava. Depois percebeu que não importava. O tabuleiro dela estava mais avançado do que o dele, e ele ainda nem sabia que estavam jogando. Mais vinho? Ela perguntou, levantando a garrafa com o sorriso exato de uma boa anfitriã. Tiago estendeu o copo. A ligação de Lucas chegou numa quinta-feira às 18h40, quando Isabela estava numa reunião de revisão de contratos com 2 clientes da Orcampo. Ela viu o nome na tela, pediu licença com uma brevidade que não admitia objeção, e saiu para o corredor de vidro que dava para o átrio do prédio. Lucas. Ela foi até mim. A voz dele estava controlada, mas havia uma tensão abaixo do controle que Isabela reconheceu imediatamente. Camila Serrano. Ontem à noite, num evento no Ibirapuera. Disse que sabia quem eu era, que sabia o que a voz fazia, e que tinha uma proposta. Isabela ficou olhando para o átrio lá embaixo, o movimento das pessoas entrando e saindo. Que tipo de proposta? Ela não foi direta. Usou palavras como asterisco colaboração asterisco e asterisco interesse mútuo asterisco. Mas o que ela estava oferecendo era dinheiro em troca de informações sobre a estrutura da voz e sobre você especificamente. Uma pausa. Isabela, ela sabe mais do que deveria saber. O nome Isabela Voz, o endereço do escritório, a natureza dos contratos em andamento. Quanto? O suficiente para ser perigoso, não o suficiente para ser conclusivo. Lucas respirou. Eu não aceitei. Obviamente. Mas ela disse que ia tentar por outras vias. Quais outras vias? Não especificou. Mas mencionou que tinha acesso a fontes internas. Isabela ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, você me liga se houver qualquer contato adicional. Isabela, espera. A voz dele mudou ligeiramente. Eu preciso que você ouça uma coisa com cuidado. Tenho um contato no regulatório que pode blindar a voz preventivamente se você me deixar acionar. Seria registrar formalmente a separação entre Isabela Voz e Isabela Monteiro no sistema de compliance antes que qualquer denúncia seja feita. Cria uma camada de proteção que... Não. Isabela. Ainda não é hora.
Ela havia calculado o momento com precisão. Revelar a separação de identidades antes de fechar o contrato com a Orcampo criaria uma janela de vulnerabilidade que ela não estava disposta a abrir. Cuida da sua parte e deixa comigo. Houve um silêncio do lado de Lucas que ela não soube ler completamente. Tudo bem, disse ele por fim. Mas eu registro isso como objeção formal. Registrado, disse ela, e desligou. Voltou para a reunião com os 2 clientes da Orcampo e fechou a revisão de contratos em 40 minutos com a mesma precisão com que havia saído. Só quando estava no elevador de volta para o seu andar, sozinha, ela se permitiu sentir o peso do que Lucas havia dito. Camila Serrano era mais estratégica do que Isabela havia estimado. Ela havia subestimado a mulher, o que era uma ironia específica e inconveniente, considerando que o maior erro que Tiago havia cometido era subestimar Isabela. A questão era, como Camila havia chegado até Lucas? A resposta chegou 2 dias depois, num sábado, quando Isabela estava revendo documentos em casa e Tiago havia saído para o que ele chamava de reunião informal com parceiros. Ela não perguntou onde. Já sabia. O que ela não esperava era o telefonema de Fernanda às 10 da manhã. Isabela, preciso te mandar uma coisa. Não vou comentar, você vai entender quando ver. Era um print de uma conversa privada numa rede profissional. A conta remetente tinha um nome fictício, mas o estilo e o conteúdo eram reconhecíveis para quem sabia o que procurar. A mensagem havia sido enviada para Lucas Bernardes 3 semanas antes do contato no evento do Ibirapuera, antes do que Lucas havia contado como o primeiro contato. O que significava que Lucas havia recebido a abordagem inicial antes. E havia esperado para contar. Isabela leu a mensagem 2 vezes. Depois colocou o celular na mesa com cuidado calculado, como se um gesto brusco pudesse quebrar algo que já estava trincado. Ela não concluiu que Lucas estava traindo-a. Havia outras explicações, e ela era uma mulher que gostava de evidências antes de conclusões. Mas havia uma lacuna de 3 semanas entre o primeiro contato e o relato dele, e lacunas eram exatamente o tipo de coisa que destruía arquiteturas. Ela ligou para Lucas num domingo de manhã. Quando foi o primeiro contato de Camila com você? A pausa foi de quase 4 segundos. Longa demais para ser inocência. Isabela, eu preciso explicar. Quando foi o primeiro contato? Ele contou. Havia sido no início de novembro, uma mensagem numa plataforma profissional, que ele havia ignorado e depois esquecido de mencionar porque não havia parecido concreto naquele momento. Quando o contato presencial havia acontecido, ele havia percebido que era sério e havia ligado imediatamente. Era plausível. Era também incompleto, e eles os 2 sabiam disso. Por que você não me contou da mensagem inicial? Perguntou ela, com uma calma que era real, não performática. Ela havia aprendido que a raiva que parece calma assusta mais do que a raiva que grita. Porque achei que era spam sofisticado. Uma pausa. Errei. Reconheço. Isabela ficou olhando pela janela para o jardim do apartamento. O jardineiro havia cortado a grama naquela semana, e o verde estava uniforme e limpo, sem as irregularidades que aparecem quando se deixa crescer demais. Isabela, disse Lucas, e sua voz havia mudado para o registro que ela associava com suas conversas mais honestas. Deixe eu acionar o contato no regulatório. Você não precisa revelar mais do que é necessário agora, mas precisamos de uma camada de proteção antes que ela se mova de novo. Eu errei em esperar para te contar, mas nesse ponto estou te dizendo, se você esperar mais, pode não ter escolha sobre quando e como a história vai a público. Já disse não. Isabela. Lucas. Ela pronunciou o nome com a precisão de quem está encerrando uma conversa, não continuando-a. Você cuida das suas responsabilidades. Eu cuido das minhas. Desligou. Ficou parada com o telefone na mão por um momento, olhando para o jardim verde irregular, e sentiu algo que reconheceu com algum atraso como sendo arrependimento, não do que havia dito, mas da forma como havia dito. Lucas havia errado. Mas havia contado.
E a oferta que ele havia feito era genuína, ela sabia que era, e ela havia recusado pela segunda vez pelo mesmo motivo, não queria dever nada a ninguém no momento em que tudo viesse à tona. Isso era orgulho. Não era estratégia. Mas ela arquivou a distinção para considerar mais tarde, porque naquele exato momento o celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Asterisco vai chegar mais cedo. Podemos jantar juntos? Asterisco. Ela olhou para a mensagem por um segundo. Depois respondeu, asterisco claro asterisco. E foi para a cozinha preparar o jantar, porque essa era a parte do papel que ela ainda desempenhava, e porque precisava pensar, e cozinhar era o único momento em que pensava com a cabeça completamente limpa. O jantar foi tranquilo. Tiago estava de bom humor, o tipo de bom humor de alguém que está satisfeito com o rumo das coisas, e falou sobre uma reunião com novos investidores, sobre uma expansão para o Nordeste que estava sendo considerada, sobre um amigo que havia acabado de se separar e que ele comentou com a simpatia vaga de quem acha que separação é sempre uma falha de caráter. Isabela serviu, respondeu, sorriu nos momentos certos. Mas a semana seguinte, numa quinta-feira de tarde, aconteceu algo que ela não havia planejado. A Orcampo havia organizado um coquetel de apresentação para parceiros no rooftop do WZ Hotel, em Jardins. Isabela havia ido como Isabela Voz, cabelo preso, terninho escuro, os óculos de grau que ela usava no trabalho mas nunca em casa porque Tiago havia dito uma vez que preferia sem. Ela estava conversando com a diretora financeira da Orcampo quando viu, pelo canto do olho, uma figura que reconheceu com um segundo de atraso desconcertante. Tiago estava do outro lado do rooftop. Ele não havia visto ela ainda. Estava de costas, falando com dois homens que Isabela não reconheceu. Ela ficou parada por um segundo que durou muito mais do que um segundo, calculando. O hotel ficava a 6 quarteirões do escritório da empresa dele. Não era impossível que ele estivesse num evento diferente no mesmo espaço. Era um hotel grande, com múltiplos espaços de eventos. Mas então ele virou, e os olhos dele encontraram os dela com a expressão de quem acabou de ver algo que não deveria existir no lugar errado, como uma cadeira numa cozinha ou um rosto familiar num sonho que pertence a outro contexto. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Depois Isabela voltou a atenção para a diretora financeira com a mesma serenidade com que havia assinado o contrato de 23 páginas um mês antes, e terminou a conversa com precisão e cordialidade absolutas, e quando finalmente ergueu os olhos de novo, Tiago havia desaparecido do outro lado do rooftop. Ela foi embora cedo, antes que pudesse haver mais contato. No caminho para casa, no banco traseiro do carro chamado pelo aplicativo, ela ficou olhando pelas janelas e soube, com a certeza específica de quem conhece bem o funcionamento de uma engrenagem, que aquilo havia mudado alguma coisa. Não o plano. O plano continuava. Mas o relógio havia acelerado, e ela não havia escolhido o momento. Tiago chegou tarde naquela noite. Ela já estava dormindo, de verdade dessa vez, com cansaço que finalmente havia vencido o controle. Mas ele ficou na soleira do quarto por um momento antes de entrar, e ela sentiu o olhar dele sobre ela no escuro com uma clareza que não precisava de luz para ser real. O documento chegou na segunda-feira seguinte numa pasta digital enviada diretamente ao e-mail corporativo da Voz Estratégica, com cópia para o endereço pessoal de Isabela Voz que apenas 4 pessoas no mundo conheciam. O remetente era um endereço genérico, mas o conteúdo era cirúrgico demais para ser acidental. Era um dossiê. 27 páginas detalhando a estrutura da Voz Estratégica, a separação de identidades entre Isabela Voz e Isabela Monteiro, o regime matrimonial vigente, e uma análise jurídica apontando o potencial conflito de interesse em contratos nos quais uma das partes era pessoa jurídica ligada, direta ou indiretamente, ao cônjuge de um dos sócios. A última página era uma notificação extrajudicial endereçada à Voz Estratégica e assinada pelo escritório Bernardo Alves Advogados Associados, alertando para a possibilidade de nulidade de contratos e negociação com a empresa Monteiro Varejo S.A., representada por seu diretor de expansão, Tiago Monteiro. Isabela leu o documento 2 vezes, em pé, o copo de café esfriando ao lado do notebook.
Depois enviou uma mensagem para Fernanda com uma única linha: asterisco pode ligar agora, asterisco. Fernanda ligou em 30 segundos. Eu vi. Ela foi mais rápida do que eu calculei. E mais bem assessorada. Fernanda estava usando o tom que Isabela havia aprendido a associar com situações que exigiam movimento imediato. Isabela, a notificação extrajudicial por si só não tem força de nulidade, mas se ela protocolar uma ação judicial invocando a cláusula de conflito de interesse do Código Civil antes que você regularize a situação, há um risco real de o juiz determinar uma medida cautelar suspendendo os contratos enquanto analisa. Quanto tempo temos? Se ela for esperta, 2 dias. Se ela for muito esperta, 1. Isabela ficou olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, Faria Lima estava começando amanhã com o barulho de sempre. E se eu revelar a separação de identidades agora, voluntariamente, e protocolar os documentos da voz antes que ela se mova? Você perde a janela da Orcampo. O contrato com eles tem uma cláusula de due diligence que pode ser reativada se surgir qualquer questão de compliance durante o período de vigência inicial. Quanto vale a Orcampo para o nosso balanço? 22% da receita projetada para o próximo ano. O silêncio durou 3 segundos. E quanto vale não perder tudo por tentar guardar 22%? Perguntou Fernanda. Isabela não respondeu imediatamente porque a resposta era óbvia. As respostas óbvias às vezes precisam de um momento antes de serem ditas em voz alta. Eu preciso ligar para Lucas, disse ela. Houve uma pausa do lado de Fernanda. Isabela. Você recusou a oferta dele 2 vezes. Eu sei. Ele pode dizer não. Eu sei. Ela desligou e ficou olhando para o telefone na mão. Havia um peso específico em reconhecer que havia cometido um erro estratégico, não porque o orgulho dói, mas porque erros estratégicos têm consequências que se ramificam, e ela havia passado 14 meses construindo algo que não podia perder por causa de um erro que ela mesma havia produzido. Ligou para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. Lucas, disse ela, sem preâmbulo, você ainda tem o contato no regulatório. Uma pausa de exatamente 2 segundos. Tenho. A oferta que você me fez ainda está de pé. Outro silêncio, levemente mais longo. Ela imaginou Lucas do outro lado, calculando, e reconheceu que ele tinha todo o direito de dizer não, e que ela teria que encontrar outro caminho se ele dissesse. Está de pé, disse ele. Mas eu preciso que você me diga uma coisa antes. O que for? Quando você recusou da segunda vez, foi porque desconfiava de mim. A pergunta era direta e merecia uma resposta direta. Parcialmente, disse ela. E parcialmente foi orgulho. Os dois em proporções que eu ainda estou calculando. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais leve. Tudo bem, disse Lucas. Aciono hoje à tarde. Mas Isabela, você vai precisar estar presente numa reunião de esclarecimento com o regulatório. Isabela Voz e Isabela Monteiro na mesma sala, confirmando que são a mesma pessoa, com toda a documentação. Quando? Amanhã de manhã, se conseguirmos o horário. Consegue o horário. Ela desligou e ficou parada por um momento, respirando com a deliberação de quem está calibrando, não acalmando. A reunião do regulatório havia sido marcada para as 9 da manhã de terça-feira quando, na tarde de segunda-feira, o mercado foi informado. Ela não soube de onde havia vazado, se da própria Camila ou de algum canal que ela havia acionado, mas às 4 da tarde, as redes especializadas em mercado financeiro começaram a circular a informação. Isabela Voz, sócia fundadora da Voz Estratégica, era esposa de Tiago Monteiro, diretor de expansão da Monteiro Varejo. E a Voz Estratégica havia firmado um pré-contrato com a Monteiro Varejo que ainda não havia sido levado ao conhecimento dos conselhos de ambas as empresas. O pré-contrato. Isabela havia esquecido do pré-contrato. Não havia esquecido, na verdade. Havia calculado que ele seria o contrato mais importante da história da Voz, o que havia sido correto.
O que ela não havia calculado era a velocidade com que o vazamento chegaria antes que ela conseguisse posicionar a narrativa. Às 5 da tarde, o telefone de Isabela tocou com um número que ela não havia visto em semanas. Tiago. Ela deixou chamar 3 vezes antes de atender. Isabela. A voz dele estava diferente. Não raivosa. Algo que ela demorou um segundo para identificar como choque genuíno. O que está acontecendo? Que parte especificamente você quer que eu explique? Uma pausa. A voz estratégica é sua empresa. É. Isabela, a voz é você. É. O silêncio que veio depois tinha uma textura que ela havia imaginado muitas vezes em abstrato, mas que em concreto era diferente de tudo que havia antecipado. Não era a vitória que ela havia projetado. Era mais parecido com o momento em que uma construção finalmente fica de pé e você percebe que o custo de erguer foi mais alto do que o projeto inicial previa. Quando ele começou e parou. Há quanto tempo? 14 meses, disse ela. Desde que decidi que precisava de um espaço só meu para construir. Por que você não me contou? Era a pergunta mais honesta que ele havia feito em muito tempo, e ela merecia uma resposta igualmente honesta. Porque eu não sabia se você me deixaria. O silêncio voltou, diferente agora, com uma densidade diferente. Isabela. Tiago, amanhã de manhã às 9 eu tenho uma reunião com o regulatório para regularizar a situação. Depois disso, precisamos conversar. Mas agora não é o momento. Ela desligou. A reunião de terça-feira foi às 9 e durou 3 horas. Lucas ficou ao lado dela com os documentos organizados com a precisão que era sua melhor qualidade, e o contato dele no regulatório provou ser exatamente o que ele havia prometido. Alguém que entendia a diferença entre irregularidade estrutural e oportunidade identificada com antecedência. Ao final, a voz estratégica havia sido formalmente registrada como entidade separada do patrimônio conjugal, com documentação retroativa desde a Constituição, amparada pelo adendo que Isabela havia inserido no aditivo do pacto antenupcial meses antes. A cláusula que o advogado de Tiago havia lido numa sexta-feira com um uísque ao lado. O pré-contrato com a Monteiro Varejo foi suspenso cautelarmente, o que significava que Orcampo tinha razão para acionar a cláusula de due diligência. Isabela perdeu o contrato da Orcampo às 4 da tarde de terça-feira numa ligação de 4 minutos com a diretora financeira. 22% da receita projetada. Evaporados. Ela agradeceu à diretora com cordialidade profissional e desligou. Lucas entrou na sala dela 2 minutos depois com uma expressão que ela não soube classificar completamente. Como você está? Calculando o plano B. A voz ainda existe. A separação está registrada. O que Camila tentou fazer não funcionou completamente. Funcionou o suficiente para custar 22%. Lucas ficou parado na soleira. Mas o adendo funcionou. A blindagem do patrimônio está intacta. Ela não conseguiu o que realmente queria. Isabela ficou olhando para a janela. Faria Lima estava terminando o dia com a mesma indiferença com que havia começado. O que ela realmente queria? Destruir o que você construiu completamente. Lucas cruzou os braços. Ela não conseguiu. Isabela ficou com isso por um momento. Era verdade. Era também insuficiente, porque o que ela havia construído estava parcialmente danificado, e o processo de consertar levaria tempo que ela não havia planejado gastar dessa forma. Mas a estrutura estava de pé. E em algum lugar naquela cidade, Tiago Monteiro estava processando o fato de que havia assinado um contrato com a empresa da própria esposa sem saber, e que a esposa havia construído essa empresa em silêncio enquanto ele ria com a amante, e que a esposa havia inserido uma cláusula jurídica num documento que o advogado dele havia revisado sem enxergar. A última parte, ela admitiu para si mesma, era o tipo de coisa que ficaria com ela por um bom tempo. Não como orgulho. Como prova de que ela havia sido, durante todo esse tempo, exatamente o que ele havia deixado de ver.
O escritório de Bernardo Alves Advogados ficava no 12º andar de um prédio na Avenida Paulista, com janelas que davam para o Parque Trianon e a ilusão de que a cidade, vista de cima e de longe, era um lugar ordenado. Isabela chegou 10 minutos antes do horário com Fernanda ao lado e a pasta de documentos que havia preparado na noite anterior com a precisão de quem está montando um argumento que não pode ter falhas. Camila Serrano já estava na sala quando elas entraram, sentada ao lado do advogado dela com a postura de quem havia ensaiado a expressão de descanso como estratégia, o tipo de calma que é performance e não estado. Bernardo Alves fez as apresentações com a neutralidade formal de quem preferiria estar em outro lugar. Havia 4 pessoas na sala além dele, Fernanda, Isabela, Camila, e o advogado de Camila, um homem de meia idade com a expressão cansada de quem sabe que seu cliente chegou com a posição mais fraca. A notificação extrajudicial emitida pelo escritório Alves foi retirada no dia de ontem, começou Fernanda, sem prólogo. Mas a senhora Serrano manteve, através de canais informais, a circulação de informações privilegiadas sobre a voz estratégica, o que configura. Eu compartilhei informações de interesse público sobre um potencial conflito de interesse, disse Camila, com a voz firme e calibrada de alguém que havia preparado essa frase. Qualquer pessoa com acesso ao registro de empresas poderia. O registro de empresas não contém a separação de identidade entre Isabela Voz e Isabela Monteiro, disse Fernanda, porque essa informação estava protegida até a regularização voluntária da semana passada. O que a senhora Serrano distribuiu foi obtido por meios que vamos documentar e, se necessário, levar ao Ministério Público. A primeira rachadura apareceu. Pequena, mas Isabela viu, um movimento mínimo nos olhos de Camila, o tipo de ajuste que acontece quando uma pessoa recalcula em tempo real. Estamos aqui para resolver isso de forma amigável, disse o advogado de Camila, interrompendo. Minha cliente não tem interesse em prolongar. Sua cliente enviou documentos confidenciais para 3 portais especializados, disse Fernanda, colocando uma folha sobre a mesa. Temos os registros de acesso e os horários de envio. Cada portal recebeu um arquivo com marcações de metadados que identificam a origem. Silêncio. Camila olhou para o advogado com uma rapidez que quebrou a postura de descanso completamente. Esses metadados, o advogado começou. São legíveis por qualquer perito em forense digital, disse Fernanda. Podemos protocolar amanhã, se for o que a senhora Serrano prefere. O que vocês querem? A voz de Camila havia mudado. Não era mais calibrada. Era a voz de alguém que está calculando perdas reais. Isabela havia ficado em silêncio até esse momento, deixando Fernanda conduzir o que era o acordo entre elas. Mas agora ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa o documento que havia preparado na noite anterior. Uma declaração formal de que as informações foram obtidas e distribuídas sem fundamento e com intenção de dano comercial, disse ela, pela primeira vez diretamente para Camila. E um compromisso de não interferência em contratos futuros da voz estratégica. Camila olhou para ela. Era a primeira vez que as duas se olhavam diretamente, e havia algo naquele olhar que Isabela não havia antecipado, não era ódio. Era o reconhecimento de alguém que havia jogado bem e perdido para quem havia jogado melhor. E se eu não assinar? Então o processo segue, disse Isabela, e os metadados vão a público com o nome completo do remetente, e a carreira de relações públicas da senhora Serrano enfrenta um tipo de visibilidade que eu imagino que não é o que ela está buscando. O advogado de Camila colocou a mão no braço da cliente e falou baixinho. Camila ficou olhando para a folha por um longo momento. Depois pegou a caneta. Assinou com a raiva específica de quem sabe que não tem alternativa, o que era diferente de render-se, mas chegava no mesmo lugar. Quando Isabela saiu do escritório com Fernanda 40 minutos depois, a Avenida Paulista estava com o movimento habitual de uma tarde de quarta-feira. O sol batia no espelho do prédio do MASP e criava um reflexo que iluminava a calçada de lado, como um holofote mal apontado. Foi bem, disse Fernanda, enquanto esperavam o carro. Foi suficiente, disse Isabela. Havia uma diferença entre as duas coisas, e ela ainda estava calculando onde ficava.
A notificação do cartório chegou na sexta-feira. Tiago havia protocolado uma impugnação ao processo de regularização da voz estratégica, não solicitando nulidade dos contratos, mas questionando a validade retroativa da separação patrimonial dado o regime de comunhão parcial de bens vigente no casamento. Fernanda ligou às 8 da manhã com a voz do tom profissional, mas Isabela havia lido o documento 2 horas antes. É uma manobra protelatória, disse Fernanda. Ele não vai ganhar no mérito, mas pode atrasar a regularização definitiva por 60 a 90 dias dependendo do juiz. Eu sei. O que você quer fazer? Isabela ficou olhando pela janela do apartamento. Era cedo e a cidade ainda estava se acordando, a luz cinza e difusa que precede o sol de inverno em São Paulo, quando o frio seco deixa o ar com uma clareza estranha que parece pertencer a outro lugar. Nada ainda, disse ela. Deixe o processo correr. Havia algo que ela precisava entender antes de dar o próximo passo, e era isso: por que Tiago havia protocolado a impugnação. Não pela razão jurídica, que era clara e insuficiente, mas pela razão real, que ela não conhecia ainda. A resposta chegou naquele mesmo dia à tarde, quando Tiago apareceu no escritório da Voz Estratégica. Ele nunca havia estado naquele endereço. Ele não sabia o endereço, oficialmente, mas o havia descoberto, o que significava que havia procurado, o que significava que algo havia mudado. A assistente de Isabela avisou com um tom de voz que dizia asterisco situação incomum asterisco sem usar essas palavras. Isabela pediu que mandasse entrar. Tiago entrou na sala com a expressão de alguém que havia ensaiado uma versão desta cena e havia descoberto, no momento em que cruzou a porta, que o cenário real não correspondia ao que havia imaginado. O escritório era diferente do que ele havia projetado, provavelmente. Mais limpo, mais funcional, sem os detalhes decorativos que ele associava ao gosto de Isabela em casa. Porque Isabela em casa era uma versão diferente de Isabela no trabalho. E ele estava, pela primeira vez, vendo a segunda. Você pode sentar, disse ela. Ele sentou. Por um momento nenhum dos dois falou. Isabela deixou o silêncio durar porque sabia que Tiago preencheria, e o que ele escolhesse para preencher seria informativo. Eu retirei a impugnação, disse ele. Ela não havia esperado isso. Deixou que a informação se assentasse antes de responder. Quando? Hoje de manhã. Antes de vir aqui. Ele olhou para as mãos por um segundo. Não era o que eu deveria ter feito. Não era. Eu sei. Uma pausa. Isabela, eu preciso te fazer uma pergunta. Pode. Ele ergueu os olhos. E havia neles algo que ela não havia visto há muito tempo, ou talvez nunca houvesse visto dessa forma, com essa clareza, a expressão de alguém que finalmente parou de performar e está perguntando de verdade. Quando você parou de me amar? A pergunta ficou no ar entre eles com o peso específico das perguntas que não têm uma única resposta verdadeira. Isabela considerou mentir. Considerou dar uma resposta estratégica. Depois considerou que havia passado 14 meses construindo algo que incluía, entre suas fundações, a recusa de continuar vivendo de forma inautêntica. Não foi um momento, disse ela. Foi uma acumulação. Uma pausa. Acho que parei de acreditar que você me via quando comecei a perceber que só enxergava o que eu era nos espaços onde eu servia ao que você precisava. Ele ficou em silêncio. Isso não é uma acusação, ela continuou. É uma observação. Você não é um homem mau, Tiago. Você é um homem que não prestou atenção. Uma pausa menor. E eu fiz a minha parte, porque deixei. Porque era mais fácil construir em silêncio do que ter esta conversa há 2 anos. Eu deveria ter prestado atenção. Sim. E a Camila? Não precisa explicar a Camila. Ela disse isso sem amargura, o que ela mesma notou como algo que havia demorado para chegar. Eu entendo que foi. Você encontrou alguém que te fazia sentir que era suficiente sem exigir que você crescesse. Isso é humano. Tiago ficou olhando para ela por um longo momento.
Você é diferente do que eu pensava que você era. Eu sempre fui, disse ela. Você só não olhou. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que acontece depois que algo real é dito, quando as palavras ainda estão se assentando no ar e ninguém tem pressa de dissolvê-las. O que acontece agora? Perguntou ele por fim. Agora o processo segue normalmente, disse ela. Com a impugnação retirada, a regularização fica concluída em 30 dias. Fernanda vai entrar em contato com seu advogado para os próximos passos do processo de separação. E a voz? A voz continua. Ele assentiu, lentamente, como alguém que está aceitando uma realidade que não foi construída para ele. Você construiu tudo isso enquanto você estava em outro lugar. Ela não completou de outra forma. Não precisava. Sim. Tiago levantou-se com o movimento de alguém mais pesado do que havia chegado. Na soleira da porta, ele parou. Isabela. Ela ergueu os olhos. Eu vou precisar de tempo para entender isso tudo. Uma pausa. Mas você merecia alguém que tivesse prestado atenção desde o começo. Ela não disse nada. Havia coisas que não precisavam de resposta, e essa era uma delas. Ele saiu. Ela ficou olhando para a porta fechada por um momento, e depois voltou os olhos para a janela e para a cidade lá embaixo, que continuava com o barulho de sempre, indiferente, constante e absolutamente alheia ao fato de que alguma coisa havia terminado e alguma coisa havia começado naquela sala. 32 dias depois, numa manhã de agosto com o sol de inverno que São Paulo às vezes consegue com uma qualidade de luz que parece pertencer ao Mediterrâneo, Isabela Monteiro saiu do fórum com a pasta debaixo do braço e o processo de separação consensual homologado pelo juiz. Fernanda estava ao lado dela. Lucas estava esperando na calçada, o que era um gesto que ela não havia pedido e que ela reconheceu, com a objetividade que estava aprendendo a equilibrar com algo mais suave, como generosidade. Como você está? Perguntou o Lucas. Era a terceira vez na história deles que ele havia feito essa pergunta. Desta vez ela considerou a resposta de verdade, não como uma questão estratégica mas como uma questão real. Estou inteira, disse ela por fim. Lucas assentiu como se aquilo fosse a resposta mais completa que havia recebido em muito tempo. Talvez fosse. A Voz Estratégica havia recuperado 2 dos 3 contratos perdidos durante a crise de novembro, e estava em negociação avançada com uma empresa de logística de médio porte que Lucas havia identificado como o tipo de cliente que cresce com você e não apesar de você. A Orcampo havia enviado uma mensagem informal pela diretora financeira expressando interesse em retomar conversas no início do ano seguinte, o que era o tipo de abertura que Isabela sabia reconhecer e sabia esperar. O contrato com a Monteiro Varejo havia sido formalmente cancelado, o que havia custado à empresa de Tiago uma multa rescisória moderada e, mais significativamente, a narrativa de mercado de um negócio que havia desmoronado antes de começar por razões que todos os analistas descreviam com o eufemismo elegante de conflito de governança . Tiago havia pedido afastamento da diretoria por 90 dias, o que os jornais de negócios haviam noticiado como reestruturação interna . Isabela havia lido a notícia numa manhã de quinta-feira com o mesmo café de sempre e havia pensado, sem amargura e sem satisfação excessiva, que havia um tipo específico de aprendizado que só acontece quando o chão some. Ela esperava que ele aprendesse. Não porque precisava disso para seguir em frente, mas porque a versão dele que havia aparecido no escritório dela naquela tarde de sexta-feira havia aparecido, pela primeira vez em anos, genuína. E ela ainda guardava, em alguma camada abaixo da arquitetura que havia construído, algo que era cuidado residual, não amor da forma como havia sido, mas o tipo de sentimento que sobra quando se passa 12 anos da vida com alguém e se escolhe, no final, a honestidade sobre a amargura. Na calçada da Avenida Paulista, com a pasta debaixo do braço e o sol de agosto batendo de lado nos espelhos dos prédios, Isabela respirou o ar seco e limpo de uma manhã que não devia nada a ninguém. Lucas estava falando sobre a reunião da tarde, alguma coisa sobre as projeções do quarto trimestre que precisavam de revisão antes da apresentação para os sócios potenciais. Fernanda estava conferindo o calendário no celular.
A cidade estava em movimento ao redor delas com o barulho constante que era a assinatura sonora de São Paulo. 10 milhões de pessoas construindo e destruindo e reconstruindo sem parar, indiferentes e vitais ao mesmo tempo. Isabela começou a caminhar. Não era uma vitória do tipo que cabe num título de jornal. Não havia antagonista completamente destruído nem um amor redimido numa última cena de aeroporto. Havia uma mulher que havia decidido, há 14 meses, que precisava de um espaço só seu, e que havia construído esse espaço tijolo a tijolo em silêncio, e que havia pago o preço real de construir em silêncio, que não é só estratégico mas também solitário, e que estava agora do outro lado disso com as mãos livres e a conta em ordem e a compreensão clara de que a próxima construção ela faria com as janelas abertas. Lucas alcançou o passo dela naturalmente, sem ajustar o ritmo de forma visível. A reunião da tarde começa às 3, disse ele. Eu sei, disse ela. Me manda o material antes do almoço. Já mandei. Ela olhou para ele de lado. Quando? Às 6:30 da manhã. Um tom levemente neutro. Eu também acordei cedo hoje. Isabela ficou com isso por um momento. Depois sentiu algo que reconheceu, com alguma surpresa e sem urgência, como a possibilidade de uma conversa que ainda não havia acontecido mas que estava disponível, em algum ponto do futuro, quando ela estivesse pronta para ter janelas abertas de verdade. Obrigada, disse ela. Lucas não disse de nada, porque não era o tipo de pessoa que diz de nada para as coisas que importam. Apenas continuou caminhando ao lado dela na direção do estacionamento, com São Paulo ao redor dos dois, enorme e barulhenta e completamente alheia, construindo-se a si mesma segundo a segundo sem pedir permissão a ninguém. Que era, concluiu Isabela, a única forma certa de construir.